Bem, pessoal, boa noite e bem-vindos mais uma vez aqui ao encontro sobre os estudos da genealogia da moral. No Nietzsche, né? E hoje eu vou diretamente ao texto, né? Porque a partir do texto a gente pode ir dialogando, né, com o que já foi abordado e vai poder achando algumas concepções e aqui é aberto para dúvidas, interpretações, né? Enfim, teorizações. Vocês se sentirem à vontade podem intervir. Aqui eu vou diretamente para a leitura do 13, né? No conto anterior, né, a gente explorou alguns aspectos do 12, relacionando que vai suscitar aqui, vai culminar, na verdade, com o início da abordagem do 13. E aqui eu já adianto que o 13, o 14 e o 15 eles desenvolvem também uma espécie de linha de raciocínio interconectada sobre a temática justiça e vingança, né, de certa forma, né, que foi anunciada, inclusive, no grupo como uma temática que perpassa justamente a abordagem geral desses três textos, né? Coloquei anunciado no folder, né? Que divulguei, né? Liberdade, justiça e vingança, né? E aí eu vou começar a leitura, né? Voltando ao nosso tema, né? Ao castigo, há que distinguir nele dois aspectos. O que nele é relativamente duradouro, o costume, o ato, o drama, uma certa sequência rigorosa de procedimentos. E o que é fluido, o sentido, o fim, a expectativa ligada à realização desses procedimentos. Agora, pressuporemos, por analogia, conforme o cardinal ponto de vista histórico acima desenvolvido, que o procedimento, mesmo seja algo mais velho, anterior à sua utilização no castigo, que este tenha sido introduzido, interpretado no procedimento, que há muito já existia, mas empregado em outro sentido. Em suma, que as coisas não sejam como nossos ingênuos genealogistas da moral e do direito até agora supunham, os quais imaginavam o procedimento como tendo sido inventado para fins de castigo, assim como antes se imaginava a mão inventada para o fim de agarrar. Inicialmente aqui no 12, né, a gente viu que o Nietzsche desenvolveu alguns raciocínios aqui, no sentido de que suscita-se, inclusive, aqui uma reflexão sobre a ideia de subjetivação da ação, e a subjetivação da ação ligada a uma certa concepção de causalidade, né, como crítica, na verdade, né, como algo improvável de ser desenvolvido, e isso dá um diálogo muito interessante a partir da perspectiva de uma abordagem da filosofia do direito, né, onde o Nietzsche pode dialogar, por exemplo, com autores como Kelsen, né, que vai tentar reformular essa questão do sentido da causalidade desenvolvido sobre a perspectiva da subjetivação da ação, né, porque para o Nietzsche, de certa maneira, não existe a possibilidade dessa pressuposta liberdade da ação, né, e aí a gente vai poder retomar alguns aspectos que ele denota justamente a partir da figura da ave de rapina, né, da figura do cordeirinho, né, onde ele dialoga com essa questão dizendo que querer que a ave de rapina não se manifeste como ave de rapina ou como um animal predador, é querer que a força não se manifeste como força e que a fraqueza não se manifeste como fraqueza, ou seja, um certo sentido constitutivo de força, um certo sentido constitutivo de fraqueza, a partir do que a gente já dialogou também nos outros textos, a gente fez uma reflexão ampla sobre isso, e mais de um encontro, inclusive, né, sobre como o Nietzsche se inspira na perspectiva grega, dentro de um recorte cultural grego, né, e aí eu vou trazer alguns aspectos para problematizar também essa questão que eu abordei nos encontros anteriores. Quem não esteve presente pode acompanhar nas gravações que estão disponibilizadas. Eu sempre deixo disponibilizada a última gravação lá no grupo, né? De vez em quando eu posto os trechos anteriores ou a playlist.
Mas se você for pela última gravação, você consegue achar as outras também, né? São em média, eu acho que 12, 13 ou 14. Enfim. É, a questão que estava sendo abordada é justamente como é que Nietzsche compreende força e fraqueza, né? E aí eu disse que o texto que a gente vai lendo vai retomando algumas questões, porque é necessário, porque o argumento ele tá sempre muito bem encaminhado aqui do Nietzsche, né? Da forma como ele escreve, né? Então, eu fiz algumas reflexões sobre força e fraqueza em Nietzsche, do porquê a força em Nietzsche, apesar de ele fazer um elogio acerca de um certo tipo de postura fisiopsicológica, né, ligada a um certo recorte da perspectiva da cultura grega, não pode ser compreendido como uma idealização da força como um sentido duradouro. E aí a gente abordou um pouco do que eu provoco, do que eu provoquei aqui nos encontros anteriores, acerca do que eu chamo inicialmente, que vai aparecer posteriormente, mais especificamente, de genealogia dos deuses, de que o Nietzsche, a gente pode ver isso nas entrelinhas, né, na verdade, né? Que o Nietzsche ele está dialogando com a partir de um processo de institucionalização judaico-cristão, uma modificação do paradigma religioso que tem a ver com os processos culturais que se estratificam, né? E dentro desse sentido, a colocação que a gente faz é que a cultura judaico-cristã ela se hegemoniza pela fraqueza, por esse tipo de fraqueza que ele está estabelecendo. Mas também a fraqueza não é algo que precisa ser extirpado, ou que o Nietzsche visa extirpar completamente, porque a fraqueza também é constitutiva da força, né? Mas existem modos, né, que o Nietzsche considera mais interessantes, ou, em outras palavras, você poderia conceber também, mais dissolutivos, que coloquem a própria força à prova, no sentido de criar um movimento, um diálogo entre força e fraqueza, que estão presentes, por exemplo, nesse recorte da cultura grega, muito inspirada em Homero e Hesíodo, né, nos poemas, nos diálogos que Nietzsche tem com os textos de Homero e Hesíodo, a partir, por exemplo, da figura de Aquiles, que a gente mencionou aqui, né? Existe uma proximidade, né, entre força e fraqueza a partir da mediação, inclusive da finitude, né, e da finitude ligada à morte, aqui nesse caso, né, essa proximidade digamos assim, da glorificação a partir da proximidade da morte, entre a vida comum e a vida heróica, né, que é mais ou menos a perspectiva do guerreiro, que o guerreiro grego está assentado e disponibilizado, né, para lidar melhor, segundo a perspectiva do Nietzsche, no sentido comparativo em relação com o processo judaico-cristão, né, com força e com fraqueza, né? A questão são os modos de lidar com força e com fraqueza, e não necessariamente fazer uma apologia completa à força pela força, né? Pelo menos é o que nos parece, é o que me foi suscitado e é a conclusão temporária que eu cheguei no texto até agora. Então, o Nietzsche também vai fazer um elogio à racionalidade desenvolvida dentro da cultura judaico-cristã, como uma espécie de profundidade que não estava ainda, não tinha chegado a seu ápice ainda em outros processos culturais. Esse também é um elemento interessante, porque esse tipo de fraqueza, apesar de majoritariamente se apresentar como degenerativa, né, ela também demanda certos, por vezes, elogios mordazes, mas não só do Nietzsche, nesse sentido dessa profundidade, dessa inteligência psicológica profunda que se desenvolve a partir desse sentido de estratificação, a partir de um sentido hegemônico da fraqueza, né? Então a gente abordou essas questões, a gente dialogou com essas questões aqui nos encontros anteriores, né? E aqui eu vou prosseguir no texto, a não ser que alguém tenha algum comentário para fazer inicialmente acerca disso que eu disse, alguma dúvida, alguma questão, alguma discordância, pode ficar à vontade aí também, tá? Algo? Ainda não? Então vou prosseguir na leitura, tá bom? Então, prosseguindo na leitura. E a partir disso, né, cria-se aqui, na verdade, o diálogo a partir do sentido. Eu estava, na verdade, eu estava parafraseando o texto anterior, né? Na verdade, que é o 12, né? Ah, onde o Nietzsche está dialogando com Spencer, ele retoma algumas questões do Spencer. Eu queria achar um trecho mais específico aqui, quando ele se refere. Ele retoma as questões da utilidade, quando ele diz aqui, mesmo tendo se compreendido bem a utilidade de um órgão fisiológico ou de uma instituição de direito,
Talvez fosse interessante eu reler alguns trechos aqui. O 12, né? Vamos ler um trecho aqui do 12 para poder contextualizar aqui. Vamos ver, o Nietzsche diz assim, né? Ainda uma palavra sobre a origem e a finalidade do castigo, dois problemas distintos. O que se deveria distinguir, infelizmente, se costuma confundi-los, como procederam neste caso os genealogistas da moral. De modo ingênuo, como sempre, descobrem no castigo uma finalidade, né? Qualquer, uma finalidade qualquer, perdão. Por exemplo, a vingança ou a intimidação. Colocam despreocupadamente essa finalidade no começo como causa da origem do castigo, e é tudo. Mas a finalidade no direito é a última coisa a se empregar na história da gênese do direito. É a última coisa se... Pois não há princípio mais importante para toda a ciência histórica do que este que, com tanto esforço, se conquistou, mas que também deveria estar realmente conquistado. O de que a causa da gênese de uma coisa e de sua utilidade final, a sua efetiva utilização e inserção em um sistema de finalidades, dizem totalmente de que algo existente, que de algum modo chegou a se realizar, é sempre reinterpretado para novos fins, requisitado de maneira nova, transformado e redirecionado para uma nova utilidade, por um poder que lhe é superior. De que todo acontecimento do mundo orgânico é uma espécie de subjugar, assenhorar-se, e todo subjugar e assenhorar-se é uma nova interpretação, um ajuste. Aqui é a definição de vontade de potência, né? Interpretar é se apropriar, é subjugar, né? E todo subjugar e assenhorar-se é uma nova interpretação, um ajuste no qual o sentido e a finalidade anteriores são necessariamente obscurecidos ou obliterados, mesmo tendo se compreendido bem a utilidade de um órgão fisiológico ou de uma instituição de direito, de um costume social, de um uso político, que aqui dialoga justamente com a questão situacional do perspectivismo dentro de um sentido de materialismo que o Nietzsche demanda, né? De uma determinada forma nas artes ou de um culto religioso, nada se compreendeu acerca de sua gênese, por mais molesto e desagradável que isto soe aos ouvidos mais velhos. Pois há muito se acreditava perceber no fim demonstrável na utilidade de uma coisa, uma forma, uma instituição. Também a razão de sua gênese, o olho tendo sido feito para ver e a mão para pegar, ainda assim se imaginou o castigo como inventado para castigar. Mas todos os fins, todas as utilidades são apenas indícios de que uma vontade de poder se assenhorou de algo menos poderoso e lhe imprimiu o sentido de uma função. E toda a história de uma coisa, um órgão, um uso, pode desse modo ser uma ininterrupta cadeia de signos, de sempre novas interpretações e ajustes, cujas causas nem precisam estar relacionadas entre si, antes podendo se suceder e substituir de maneira meramente casual. Logo, o desenvolvimento de uma coisa, um uso, um órgão, é tudo menos o seu progresso em relação a uma meta, menos ainda um progresso lógico e rápido, obtido com dispêndio mínimo de forças, mas sim a sucessão de processos de subjugamento que nela ocorrem, mais ou menos profundo, mais ou menos interdependente. Eu vou ler todo aqui porque, de certa forma, eu estou me recordando que talvez a gente não tenha lido esse, acho que a gente deu um pulo aqui. Na verdade, o que a gente leu foi o anterior, né? É por isso que eu estava. E aí a gente volta para o 12 e retoma algumas questões, né? É justamente isso. A gente vai retomar essa abordagem que a gente iniciou. A gente leu, na verdade, foi o 11, né? E aí a gente prossegue aqui, né? Quer dizer, perdão, eu acho que eu estou lendo errado. Eu estou no trecho equivocado aqui. Deixa eu só voltar aqui. A gente estava lendo, na verdade, a segunda dissertação. É por isso que não estava conectando. Aí agora sim, né? Agora sim. Mas enfim, tem a ver o diálogo, né? O diálogo ele ressoa justamente com essas questões que eu estava me referindo
né, que ele vai retomar na segunda dissertação, né? Perdão aqui pela gafe. Agora sim, o 12. Cadê? Agora sim, o 12. Exatamente aqui. Vamos lá. Neste ponto, não posso suprimir um suspiro e uma última esperança. Que coisa é para mim completamente intolerável. É, isso aqui a gente já tinha lido, né? E agora é o 13. Vamos de 13. O 12 a gente já tinha lido, estava lendo o 12 da segunda dissertação. 13 aqui. Mas voltemos atrás, exatamente isso. É isso que eu estava comentando. Mas voltemos atrás. O problema da outra origem do bom como concebido pelo homem como homem do ressentimento, exige sua conclusão. Que as ovelhas, exatamente isso, a questão das ovelhas que eu estava citando aqui, por isso que não estava conectando, né? Que as ovelhas têm um rancor às grandes aves de rapina, não surpreende, mas não é motivo para censurar as aves de rapina o fato de pegarem as ovelhinhas. E se as ovelhas dizem entre si, essas aves de rapina são mais, e quem for o menos possível ave de rapina, e sim o seu oposto, ovelha, esse não deveria ser bom? Não há o que objetar a esse modo de dirigir um ideal, exceto talvez que as aves de rapina assistirão a isso com a zombeteiro. É exatamente isso, né? E dirão para si mesmas: nós nada temos contra essas boas ovelhas, pelo contrário, nós as amamos. Nada mais delicioso do que uma tenra ovelhinha. Exigir da força que não se expresse como força, que não seja um querer dominar, um querer vencer, um querer subjugar, uma sede de inimigos, resistências e triunfos, é tão absurdo quanto exigir da fraqueza que se expresse como força. Um quanto de força equivale ao mesmo quanto de impulso, vontade, atividade, melhor, nada mais é senão este mesmo impulso, este mesmo querer de atuar, e apenas sob a sedução da linguagem e dos erros fundamentais da razão, que nela se petrificam, a qual entende ou mal entende que todo atuar é determinado por um atuante. Exatamente essa questão, né? A questão da subjetivação da ação a partir da perspectiva do sujeito, né? Aquele passo lá na segunda dissertação, ele já está sobre a problematização mediante a égide da institucionalização da perspectiva da justiça, que deriva desse diálogo aqui, que tem relação, que eu tinha preparado algo para dialogar, mas ali já está muito adiantado, né? Dos processos argumentativos que ele está desenvolvendo, né? E aí a gente precisa ir etapa por etapa, né? Dos erros fundamentais da razão que nela se petrificam, a qual entende ou mal entende que todo atuar é determinado por um atuante, uma espécie de sujeito, que pode parecer diferente, pois assim como o povo distingue o corisco do clarão, tomando esse como ação, operando de um sujeito de nome corisco, do mesmo modo, a moral do povo discrimina entre a força e as expressões da força, como se por trás do forte houvesse um substrato indiferente que fosse livre para expressar ou não a força. Mas não existe um tal substrato. Não existe ser por trás do fazer, do atuar, do devir. O agente é uma ficção acrescentada à ação. Na verdade, a ação é tudo. O povo duplica a ação, na verdade, quando vê o corisco relampejar. Isto é, a ação da ação, põe o mesmo acontecimento como causa e depois como seu efeito. Os cientistas não fazem outra coisa quando dizem que a força movimenta, a força origina e assim por diante. Toda a nossa ciência se encontra sobre uma espécie de sedução da linguagem. Não obstante, seu sangue frio, sua indiferença aos afetos sua indiferença aos afetos e ainda se livrou dos falsos filhos que lhe empurraram os sujeitos. Por exemplo, o átomo, por exemplo, é uma dessas falsas crias e também a coisa em si kantiana. Não é de espantar que os afetos entranhados que ardem ocultos, ódio e vingança, né, tirem proveito dessa crença. E, no fundo, não sustentem com fervor maior outra crença, senão a de que o forte é livre para ser fraco, e é justamente isso aqui que a gente vai abordar agora, né? E a ave de rapina livre para ser ovelha, assim adquire o direito de imputar à ave de rapina o fato de ser o que é. Se os oprimidos, pisoteados, ultrajados, exortam uns aos outros, dizendo com a vingativa astúcia da potência, sejamos outra coisa que não os maus, sejamos bons. E bom é todo aquele que não ultraja,
que a ninguém fere, que não ataca, que não acerta contas, que remete a Deus a vingança, que se mantém na sombra como nós, que foge de toda a maldade e exige pouco da vida, como nós, os pacientes humildes e justos. E é que isso se conecta diretamente com o que eu falei inicialmente, né? Apesar do desvio para o texto posterior, é justamente a questão da força e da fraqueza, delegada justamente a essa espécie de substancialidade subjetivada da ação que vai reverberar na questão do direito posteriormente, mas ali na segunda dissertação já está bem adiantada essa questão, né? Como a gente leu aqui alguns trechos aqui, né? E aí eu conectei, porque tem uma certa conexão aqui a partir disso que está sendo dito aqui, mas aqui ainda está no estágio embrionário, né? Está sendo suscitado inicialmente isso ainda, né? Pelo menos esse argumento acerca da instituição, enquanto uma reflexão acerca do direito. Eu vou trazer algumas questões aqui também sobre isso. E aí prossegue dizendo, né? Como nós, os pacientes humildes e justos, isso não significa, ouvido friamente e sem prevenção, nada mais que nós fracos, somos realmente fracos. Convém que não façamos nada para o qual não somos fortes o bastante. Mas essa seca constatação, esta prudência primaríssima que até os insetos possuem, os quais se fazem de mortos para não agirem mais em caso de grande perigo, graças ao falseamento, à mentira para si mesmo, próprios da impotência, tomou a roupagem pomposa da virtude que cala, renuncia, espera, como se a fraqueza mesma dos fracos, isto é, seu ser, sua atividade, toda a sua inevitável e removível realidade, fosse uma espécie de empreendimento voluntário, algo desejado, escolhido, um feito, um mérito, por um instinto de autoconservação, de autoafirmação, no qual cada mentira costuma purificar-se. Essa espécie de homem necessita crer nessa ideia de sujeito, indiferente e livre para escolher. O sujeito, ou falando de modo popular, a alma, foi até o momento mais sólido do artigo de fé sobre a Terra, talvez por haver possibilitado a grande maioria dos mortais, aos fracos e oprimidos de toda espécie, enganar a si mesmos com a sublime falácia de interpretar a fraqueza como liberdade, né? E o seu ser assim como mérito. Aí agora sim eu abro. Alguém deseja fazer algum comentário, tirar alguma dúvida aqui, colocar alguma questão, fazer alguma contemporização aqui? Deixarei por último, Roberto. Tranquilo, então vou tentar retomar o que eu comecei a fazer com o texto da segunda dissertação, né? Que é justamente onde vai desenvolvendo a questão Peraí, porque eu tô com duas abas abertas, é isso que tá me confundindo aqui. Por isso que eu fui pro texto errado. Aí eu abri aqui e abri de novo na segunda dissertação. Aí voltei, né? Então, o que a gente discutiu, né? Só dando uma olhada aqui rapidamente, no texto 11, foi o texto 11 que a gente discutiu trechos dele para poder suscitar aqui o 12º, que aparece justamente essa reverberação aqui da ideia da subjetivação da ação, né, que desenvolve-se inclusive a partir de um diálogo inicial que vai se desenvolver posteriormente na segunda dissertação acerca da ideia da punição, né? Mas aqui também já aparece a questão da justiça e da vingança como retribuição inicialmente, né? Mas posteriormente vai reverberar em certas observações mais sofisticadas dentro de um processo de culturalização, né? E vai se desenvolver sobre a égide institucional do direito, né? Então, de certa maneira, o que se estabelece aqui é justamente, a partir do diálogo de força e fraqueza, né? Como, né, no 13, na verdade, está sendo desenvolvido aqui, como em outros aspectos vai se estabelecer, a concepção do sujeito, na verdade, é um dos argumentos que ele está utilizando aqui, ela serve a partir de uma certa perspectiva da abordagem, se a gente abordou anteriormente a questão da inspiração do Nietzsche, da justificativa dele, do contexto grego, né, da cultura grega, dos processos religiosos gregos, dos deuses gregos, inclusive dos deuses citônicos e dos deuses celestes, e como eles compartilhavam uma certa conjectura de disputa, que fomentava uma constante dissolução, uma proximidade da morte, uma proximidade da glória, a partir de um diálogo profundo com a vida
a vida do guerreiro e a vida comum, né? Porque tudo isso a gente abordou aqui nos encontros anteriores, né? Aqui ele vai tratar especificamente do oposto, daquilo que se estratifica como fraqueza, a partir de uma espécie de essencialidade do sujeito. E aí aqui finalmente a gente chega no ponto que está sendo desenvolvido aqui no texto correto, né? Então, essa ideia da responsabilidade, né? Essa ideia da livre agência, né? Ou, em outras palavras, do livre-arbítrio, da possibilidade de responsabilização da ação, a partir de uma égide da concepção, inclusive de um certo questionamento, a partir, digamos assim, de um certo sentido de causalidade, inclusive, né? No sentido de causalidade que, na verdade, possa corresponder a essa espécie de processo subjetivo que possa estar circunscrito, digamos assim, em uma confluência com a própria realidade, digamos assim, né? Uma espécie de abstração, uma espécie de subterfúgio, uma espécie de desenvolvimento de uma concepção, de uma espécie de racionalidade profunda, né, que cria essa espécie de substancialidade dentro de um determinado parâmetro para poder estratificar a abstração da fraqueza que deriva desses processos materiais, desses processos orgânicos que se configuram de tal modo e precisam se justificar de uma determinada maneira, né, que vai ser derivado do processo amplo, né, que é o processo de judaização e cristianização institucional, que utiliza desse subterfúgio, utiliza desse aparato, digamos assim, esse aparato abstrato que orienta um processo de culturalização material, né, dentro de um sentido de hegemonização que precisa evocar a ideia do sujeito como responsável, né, como livre agente, né, e dentro de um sentido que vai se desenvolver posteriormente, que inclusive a gente viu aqui por equívoco, mas viu, né, dentro de uma ideia de substantivação da perspectiva do direito, dentro de um sentido de retribuição e possibilidade de responsabilização, né? E aí sim tem um diálogo aqui interessante do Nietzsche com a metodologia por exemplo, da teoria pura do direito de Kelsen, né, onde vai se basear muito nessa espécie de diálogo que o Nietzsche está provocando aqui. Lógico que ele vai deslocar isso para a justificação da teoria pura do direito, daquilo que ele entende como uma problematização da própria ideia de causalidade, não por conta de uma certa substancialidade, né, que vai dialogar, na verdade, com a ideia de necessidade da natureza e a liberdade social, né. E aí eu vou trazer algumas reflexões nisso aqui para poder prosseguir para abrir para comentários gerais, porque eu acho que essa que é a questão fundamental aqui, apesar de que a gente meio que pulou depois da leitura dos textos posteriores, mas isso pode ser até interessante, né? Então, de alguma forma, o que Kelsen vai analisar, comparando aqui com Nietzsche, né, é como os princípios da retribuição, e aqui entenda a retribuição como essa espécie que surge dessa espécie de ideia de responsabilidade de um sujeito que se substancializa e que é capaz, como o Nietzsche disse, de escolher não ser ave de rapina, ou em outras palavras, como a gente mencionou anteriormente, né, exigir, o Nietzsche menciona, na verdade, anteriormente, exigir que a força não se manifeste como força, né, é demandar justamente esse lugar de uma certa ocorrência que possa escolher ser de outra maneira. E os processos orgânicos aqui para Nietzsche, a gente já percebe aqui, processos fisiopsicológicos, eles estão muito para além de um processo de racionalização do organismo em relação para consigo mesmo, né? Agora eu vou utilizar essa comparação aqui com o Kelsen para poder a gente entender um pouco melhor, mais especificamente, quais são as questões que estão em jogo aqui, né? Então, o princípio de retribuição e causalidade, imputação, né? E aí é o conceito de imputação, né? Você só pode considerar alguém que é inimputável, né, na questão do direito, se ele não puder se responsabilizar pelos seus atos por conta de um distúrbio psicológico ou algo do tipo, né? Então, o princípio de imputação ele é necessário para conceber um sujeito livre de ação que poderia ter escolhido agir de outro modo, né? Então, dentro desse sentido aqui é o que o Nietzsche está problematizando a partir da localização de uma espécie de sujeito responsável dentro de certas delimitações que aparece como justificativa para a estratificação e hegemonização de um outro tipo de cultura que se contrapõe
ao contexto que ele suscita como recorte da perspectiva grega, né? Então, o que eu tentei colocar aqui também aparece no texto do Nietzsche, quando ele fala da questão do corisco e do trovão, né? E que os populares confundem, né, a própria ação com a causa da ação, ou a causa da ação como algo apartado da própria ação, né, como se fossem duas coisas distintas, imprimindo assim uma suposta proposta de causalidade, né, parte justamente desse diálogo entre uma espécie de fundamento, né, causal, e o princípio de imputação, que se basearia numa espécie de necessidade, né? Onde, por exemplo, se prevalecer a concepção de um processo de natureza, né, a gente pode tentar perceber, ou vai ser fundamental, tentar observar como é que isso se encaixa dentro de um aspecto social e o que poderia ser essencial dentro dessas relações normativas, né? Ou seja, se a gente afirmar que o homem é parte da natureza e ele é determinado por um certo sentido de natureza, como parece dizer o Nietzsche, né, e que isso determina a sua conduta, né, dentro de um sentido de uma certa concepção natural, né, ele é determinado por eles e, de certa forma, ele não tem uma possibilidade de fazer escolhas deliberadas ou completamente deliberadas para poder ser responsabilizado, e essa ideia do sujeito, ela é uma mera abstração, né? Então, entretanto, a questão aqui que Kelsen suscita, né, é dizer o seguinte: o homem é parte da natureza, e em certa medida ele não é livre, mas isso não quer dizer que a sua conduta orientada normativamente, ela é movida justamente por essa força de lei da natureza, que pode ser causada por outros tipos de relações que se produzem sobre essa espécie de plataforma natural, que também é móvel em alguma medida, né? Então, essa é a reflexão que está sendo suscitada aqui, né? Então, por exemplo, a questão da retribuição. A questão da retribuição aqui, ela é muito paradigmática no seguinte sentido, né? Cria-se mecanismos que possam, digamos assim, submeter aquele que aparece dentro de um dado contexto como predominante, né, dentro do sentido corpóreo, fisiopsicológico, né, a uma lógica, digamos assim, metafísica, niveladora, delegada à perspectiva do direito como uma espécie de retribuição, para poder, de alguma maneira, ter um sujeito agente pelo qual responsabilizar, e a partir desse sujeito agente pelo qual a gente poderia responsabilizar, criar uma espécie de nivelação, uma espécie de igualdade impossível, mas que ocorre nesse determinado parâmetro, como uma espécie de orientação normativa, né? Então, nesse aspecto, né, o que o Kelsen suscita, né, a partir dessa impossibilidade do que o Nietzsche levanta aqui, enquanto ação fisiopsicológica que é desconhecida de si mesma, né, é que as orientações jurídicas e perspectivadas a partir dessa ordem social, que deriva de outros fatores, inclusive os fatores normativos, que aparecem aqui como chaves utilitárias, e aqui vai de encontro justamente o que o Nietzsche está problematizando. Apesar desse diálogo ser suscitado a partir do Nietzsche, né, ele verifica a possibilidade de exercer a teoria normativa do direito a partir de um sentido utilitário da epistemologia do direito, né, trabalhando dentro de uma plataforma abstrata, que é, no caso, a sociedade constituída a partir de um certo sentido de coesão, o que, ao mesmo tempo, é contraproducente com o que o Nietzsche fala, mas também faz sentido a partir do que o Nietzsche diz. Por exemplo, quando ele diz que surge uma espécie de consciência por uma certa necessidade de unidade, né, e de sobrevivência de um grupo, mas que essa espécie de consciência lá engaja a ciência. Dessa espécie de consciência, ela termina se tornando estanque, estratificada, né? Ela termina caindo numa zona de torpor. Não é muito diferente do que, dentro desse sentido, que a gente está dizendo, que surge um sentido utilitário, uma certa normatividade que precisa ser orientada por essa espécie de epistemologia normativa predominante, né? Mas que o homem, em certa medida, também é determinado pela sua natureza, mas essas relações abstratas que surgem a partir de uma certa produção de
uma espécie de cognição normativa, ela pode ser utilizada dentro de um sentido de coerção a partir de uma orientação social abstrata que se sobreponha e que pode ser útil, né? E aí o Nietzsche questiona justamente essa ideia da utilidade, né? Mas é o argumento que o Kelsen traz para tentar justificar essa questão, né? Tem algumas questões aqui que eu separei também para mencionar sobre isso, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Então, a questão aqui que está em jogo, na verdade, é a questão da liberdade, né? Orientada a um certo sentido de retribuição, orientada também a uma certa perspectiva de uma possibilidade de vingança, né? É o que vai ser trabalhado posteriormente, né? Então, se sou livre, posso ser responsabilizado pela minha ação. Então, nesse sentido, eu posso suscitar, digamos assim, uma espécie de uma espécie de eu posso evocar o nome da justiça, né, enquanto uma essência, né? Se sou livre para tomar determinada atitude enquanto um subjugar, e esse subjugar se enquadra dentro de um parâmetro abstrato que, de certa forma, serve como subterfúgio para um certo sentido de produção, de institucionalização que se sobrepõe como essa espécie de nivelação, né, que visa, em primeiro sentido. E aqui é um argumento muito interessante, porque isso posteriormente vai ser modificado. Né? Se o Nietzsche está falando de um certo sentido da retribuição a partir da subjetivação, de uma espécie de fraqueza que se utiliza desse artifício, dessa racionalidade, para de alguma forma criar uma espécie de nivelação, lá na segunda dissertação que está em jogo, na verdade, é uma manutenção de uma força que se unilateraliza e que, a partir da institucionalidade, né, ela mede o tipo de violência que ela vai exercer, né, sobre aqueles que estão subjugados por essa espécie de enquadramento, de acordo com uma espécie de respeitabilidade dessas normas ou não, né? E aí o grau de violência vai se exercer com maior ou menor grau, dependendo do tangenciamento dessas normas. Mas aqui ele ainda está no início do raciocínio, né? Esse foi o trecho que a gente leu anteriormente, por engano, né? Que ele está começando a desenvolver esse raciocínio também. Mas aqui a questão é muito mais como é que isso surge inicialmente. Ele está colocando algumas hipóteses sobre isso, né? Como ele provoca que existe essa espécie de nivelação moral através da fraqueza, ou através de uma espécie de essencialização de uma espécie de plataforma metafísica que pressupõe uma espécie de igualdade recompensada baseada na ideia de livre ação, principalmente por conta daquele que age e subjuga aquele que se encontra em situação de que foi submetido, na verdade, a uma situação de vulnerabilidade, a uma violência qualquer que seja, né? E como uma espécie de substancialização dessa ação a partir da sua própria incapacidade de retribuir na mesma moeda, fisiopsicologicamente, né? Ele cria uma espécie de mecanismo de retribuição, né? Que está baseado justamente nessa ideia de livre ação, né? E numa espécie de necessidade de vingança através desse substrato metafísico, né? Então ele se vinga através de uma orientação material que é orientada metafisicamente, né? Mas que reverbera no concreto, suscitando uma espécie de vingança a partir dessa espécie de mecanismo, né? E lógico que essa questão das institucionalidades, principalmente da institucionalidade jurídica, ela vai se transfigurar em uma discussão bastante complexa no Nietzsche. Enfim, no momento eu abro aqui, alguém gostaria de comentar algo antes da gente prosseguir? Ok, então vou prosseguindo aqui no contexto, né? Vou comentar mais algumas coisas sobre. Vou pegar um trecho aqui do próprio Kelsen para ressaltar mais ou menos essa questão, né? Porque eu acho que é interessante. Ele diz assim, né? Isso aqui é baseado no argumento do Kelsen dialogando com esse contexto aqui do Nietzsche que eu citei, né? A verdade, porém, é que o pressuposto de que apenas a liberdade do homem, ou seja, o fato de ele não estar submetido a uma espécie de lei da causalidade, é que torna possível
a responsabilidade ou a imputação que está em aberta contradição com os fatos da vida social. A instituição de uma ordem normativa reguladora da conduta dos indivíduos, com base na qual somente pode ter lugar a imputação, pressupõe exatamente que a vontade dos indivíduos cuja conduta se regula seja causalmente determinável e, portanto, não seja livre só através não seja livre, né? E só através do fato de a ordem normativa se inserir como conteúdo das representações dos indivíduos cuja conduta ele regula no processo causal, no fluxo de causas e efeitos, é que esta ordem preenche a sua função social e também só com base numa tal ordem normativa que pressupõe a sua causalidade relativamente à vontade do indivíduo que lhe está submetido, é que a imputação pode ter lugar. Ou seja, reverberando mais uma vez a questão aqui, né? Isso aqui desenvolve uma crítica, inclusive, na verdade, o que o Kelsen, ele dialoga com alguns físicos para chegar a essa conclusão. Com Planck, entre outros, ele está trabalhando aqui na área de metodologia científica também, né? E, de certa forma, também reverbera na questão do Nietzsche, né? Mas a questão é a seguinte, né? Estava surgindo com mais força a descoberta da questão da física quântica e da impossibilidade, né, do observador, de alguma maneira, demandar um ímpeto de causalidade que estivesse circunscrito diretamente na natureza, né, porque só o ato da sua observação deslocaria em sentido afetivo aquilo que estava sendo observado. Então, esse ímpeto da causalidade como algo inequívoco dentro da perspectiva urbana, como algo determinante de um sentido digamos, de imputabilidade ou inimputabilidade, né? Ou uma responsabilidade, ou uma não responsabilidade desse ainda não sujeito, desse ainda não agente, né, dentro desse contexto, poderia trazer problemas para a orientação dentro de um sentido parametrizado da perspectiva do direito dentro de um sentido de ordenamento social, né? Então, o que é que ele tenta justificar? Ele tenta justificar que, apesar de nós ainda não concebermos determinados dados da realidade para poder justificar até que ponto nós somos determinados por uma zona de afecção material, as quais nós ainda não entendemos, e esse argumento está muito próximo aqui do que o Nietzsche diz, no sentido de que o organismo ocorre dentro de uma zona contínua que, por vezes, escapa à sua própria compreensão, dentro de uma zona de subjugação, de afecção, né, de interpretação constante dessa zona afetiva e etc., né? Se eu só posso pressupor que tudo que eu suponho como uma causa da ação, na verdade, é uma espécie de abstração que não acompanha a própria ação, porque só existe a ação, e para o Nietzsche só existe a ação, eu crio uma impossibilidade de determinação dessa espécie de um sentido de responsabilidade, e a ideia de justiça vai por água abaixo, porque não existe uma correspondência, não existe uma possibilidade de compensação, porque eu sequer posso demandar, digamos assim, essa ideia de justiça baseada numa ideia de responsabilidade daquele que agiu de tal modo e poderia ter agido de outro, né? Porque se ele é determinado dentro do sentido causal por uma espécie de natureza já pressuposta, né? Essa ideia de liberdade da ação e de uma responsabilização, ela cai por terra. Mas, ao mesmo tempo, se existe um paradigma, né, que coloca em situação o sujeito agente, entre aspas, né, a partir da sua inserção dentro do dado contexto, que mobiliza, na verdade, a própria realidade, por mais que eu a desconheça, né, existe um gap aqui nesse contexto, né, um gap abstrato que produz uma outra zona cognitiva. Isso é um ambiente bem kantiano, que eu quero dizer, também estava dialogando com Kant, né? Isso produz uma outra espécie de plataforma, que é onde eu vou me apegar para demandar o sentido de aplicabilidade da própria norma do direito em sentido amplo, né? Que é justamente esse o gancho, né? Dentro de um paradigma científico, né? A partir das próprias leis da física e de suas contestações e suas próprias problematizações, né? Eu vou
demandar uma espécie de norma de epistemologia utilitária, né? Que vai dizer, olha, entre eu saber se o homem é determinado ou não, né? Eu sei que existe algo no meio, mesmo que ele seja determinado ou não, parece que ele pode ser determinado por certos aspectos, mas existe uma zona criativa que delibera uma espécie de liberdade restrita, mas ainda assim é uma liberdade. E nesse sentido, eu posso criar uma plataforma normativa que seja útil a uma demanda de englobamento de um certo sentido de retribuição e demandar um certo compartimento de liberdade para ele, e dentro desse sentido, evocar o lugar da vingança institucionalmente falando, né? De um certo sentido de retribuição. Lógico que isso vai ser muito problematizado posteriormente, até que ponto isso é completamente verdade, se essa própria ideia de vingança ela não é manipulável como uma espécie de compensação pormenorizada, que é direcionada a outras relações de poderes também, e como vai aparecer lá na segunda dissertação, isso já se insere em uma outra roupagem, em outro contexto muito mais amplo, né? Você percebe aqui que tem uma problematização que o Nietzsche levanta, referente à ideia da subjetivação da ação, é uma justificação que o Kelsen faz, dialogando com o Nietzsche, mas ao mesmo tempo com o Kant, porque ele precisa demandar pela normativa do direito, né? Mas que está ligada ao questionamento de uma essencialidade ou não essencialidade da natureza humana baseada nessas congruências ou incongruências, né? Congruências enquanto possibilidade ou incongruências no sentido das próprias metodologias científicas, né? Digamos assim. Isso na época do Kelsen, na época do Nietzsche também, mas aos moldes do Nietzsche, né? Até o momento, algum comentário aqui? Então, se não tem algum comentário... Oi. Pode... Eu queria deixar para depois, mas pode ser que eu precise sair. Eu tenho um aforismo do Além do Bem e do Mal, que ele faz a relação com esse parágrafo da genealogia da moral, que é o aforismo 21. Mas, se você permite, eu possa ler aqui. Fica à vontade. Justamente ele fala esses pontos que você está dizendo, e a questão da causalidade, né? Ele, depois que passa a causalidade para uma espécie de mitologia da linguagem, né? De uma pretensa união entre a causa e efeito a partir de uma interpretação do sujeito, né? Que o sujeito é que faz essa relação entre causa e efeito. Mas o Nietzsche ele tenta desconstruir essa concepção, né? Uma concepção mecanicista, né? E ele fala o seguinte, citando Nietzsche: a causa sui, causa de si mesmo, é a maior autocontradição até agora imaginada, uma espécie de violentação e desnaturalização lógica. Mas o extravagante orgulho do homem conseguiu se enredar de maneira profunda e terrível, precisamente nesse absurdo. O anseio de livre-arbítrio, na superlativa acepção metafísica que infelizmente persiste nos semi-educados, o anseio de carregar a responsabilidade última pelas próprias ações, dela desobrigando Deus, mundo, ancestrais, acaso, sociedade, é nada menos que o de ser justamente esta causa sui, e com a temeridade própria do barão de Munchausen, arrancar-se pelos cabelos do pântano do nada em direção à existência. Supondo que alguém perceba a rústica singeleza desse famoso livre-arbítrio e o risque de sua mente, eu lhe peço que leve sua ilustração um pouco à frente e risque da cabeça também o contrário desse conceito monstro, isto é, o cativo arbítrio, que resulta em um abuso de causa e efeito. Não se deve coisificar erroneamente causa e efeito, como fazem os pesquisadores da natureza, e que, assim como eles, atualmente, natureza no pensar. Conforme a tacanhez mecanicista dominante, e aí o mecanicismo é interessante, né? Uma das correntes que acaba sobrepujando ao vitalismo, né? E Nietzsche
ele é, em certo sentido, um vitalista, né? Sobre vitalismo, eu já tinha mencionado essas duas correntes ao Alberto, e é interessante a gente sempre estar de olho nessas correntes científicas do século XIX. Mas, continuando, que faz espremer e sacudir a causa, até que produza efeito. Deve-se utilizar causa, o efeito, somente como puros conceitos, isto é, como ficções convencionais para fins de designação, de entendimento, não de explicação. Então, ele vai aqui explicando sobre como os conceitos de causa e efeito são utilizados, mas sobre uma ótica meio que pedagógica, né? Uma epistemologia, mas no âmbito do pedagógico, para a gente poder compreender melhor a natureza. E ele continua: no em si não existem laços causais, necessidade, não liberdade psicológica. Ali não segue o efeito à causa, não rege nenhuma lei. Somos nós apenas que criamos as causas, a sucessão, a reciprocidade, a relatividade, a coação, o número, a lei, a liberdade, o motivo, a finalidade. E ao introduzir e estremesclar nas coisas esse mundo de signos como algo em si, agimos como sempre fizemos, ou seja, mitologicamente. O cativo arbítrio não passa de mitologia. Na vida real há apenas vontades fortes e fracas. É quase sempre um sintoma daquilo que falta nele próprio. Quando um pensador sente em toda a conexão causal e necessidade psicológica um quê de coação, exigência, obrigação de seguir, pressão, não liberdade, estas são impressões delatoras. A pessoa se trai. E se observei corretamente, em geral, a não liberdade de arbítrio é vista como problema por dois lados inteiramente opostos, mas sempre de maneira profundamente pessoal. Uns não querem, por preço algum, abandonar sua responsabilidade, a fé em si, o direito pessoal ao seu mérito. As raças vaidosas estão deste lado. Os outros, desculpa, pelo contrário, não desejam se responsabilizar por nada, ser culpados de nada. E, a partir de um autodesprezo interior, querem depositar o fardo de si mesmos em algum outro lugar. Estes últimos, quando escrevem livros, costumam agora tomar a defesa dos criminosos. Uma espécie de compaixão socialista é o disfarce que mais lhe agrada. E é certo que o fatalismo dos fracos de vontade se embeleza enormemente quando decide se apresentar como la religion de la souffrance, a religião do sofrimento. Este é o seu bom gosto. Então, eu acho que é um aforismo extremamente interessante que dá para a gente fazer algumas considerações, né, do que Alberto também já está falando, já falou bastante, muito bem. Então, eu acho que essa possibilidade, essa perspectiva de tentar criticar, né, os fundamentos da questão do livre-arbítrio, né, entre esse tipo de livre-arbítrio que pressupõe uma separação, né, entre o ato, né, e a coisa exterior, né, e esse sujeito que impõe esse ato, é bem interessante. Inclusive, eu acho que quem toca um pouco também sobre isso é o Sigmund Freud, né, de que a questão da culpa entre a intenção e o ato, né, parece desaparecer, né? Desaparece porque a gente basta
pensar, não necessariamente fazer o ato que você se sente culpado. E o Nietzsche parece fazer mais ou menos esse tipo de relação como uma crítica sobre o ressentimento, né? A partir dessa conexão do livre-arbítrio, né? Dessa pretensa separação entre o ato e o sujeito e a possibilidade de um sujeito operante, livre, responsável por trás de toda ação, né? Então ele meio que tenta abalar um pouco essa conexão em que a maioria aborda num sentido, como o Nietzsche próprio afirma na obra dele, né, de uma concepção mecanicista, né, uma concepção superficial das relações, né? Então, bom, é isso, gente. Obrigado. Então, um ponto interessante desse aforismo, na verdade tem vários pontos. Tem um ponto também dessa questão do mecanicismo, porque essa contestação do mecanicismo, porque tem algumas discussões aqui, não estou falando referente a esse ponto aqui, não, tá? Isso aí, referente a esse ponto, está completamente encaixado com o contexto. Apesar de que isso que eu vou falar não é um desencaixe do contexto, não, mas assim, é mais uma querela entre comentadores acerca da questão do eterno retorno do Nietzsche. Para saber se o eterno retorno do Nietzsche, apesar de muitos interpretarem que também pode ser um enfrentamento do mecanicismo, há alguns pesquisadores da seara mais metodológica científica que tentam trazer Nietzsche para uma reverberação, contextualização mais epistemológica, né, diretamente, fazem, eu não vou lembrar agora o nome dos pesquisadores, mas quem citou dia desses numa palestra, o nome desses comentadores, aí eu coloco posteriormente lá no grupo, né? O próprio Eduardo Nasser falando de que há discussões sobre o Nietzsche acerca de o Nietzsche ser um opositor ao mecanicismo a partir da perspectiva do eterno retorno. Na verdade, há alguns pontos cegos que, no final das contas, o Nietzsche termina reproduzindo alguns paradigmas mecanicistas no eterno retorno. Né? E aí também tem uma questão que é muito a influência da época dele, né? Entre o mecanicismo e o dinamismo, né? Dentro de uma interpretação mais atualizada da perspectiva acerca da física, né? E aí também entra um diálogo do Nietzsche acerca de já é outra questão, né? Acerca do Nietzsche sobre uma contestação da lógica e da matemática do Nietzsche, aí tem certas justificativas que tentam observar essa questão, mas isso seja outra história. Mas, assim, eu acho que um dos pontos interessantes, além disso, além dessa contextualização, e é uma pesquisa que eu acho que deve ser feita para a gente, ao compreender, inclusive, o fenômeno do eterno retorno sobre a luz, de uma profundidade metodológica, epistemológica, acerca das pesquisas amplas que são feitas em Nietzsche, né? A questão de que, no próprio aforismo, Nietzsche explica que existem dois polos, né? E esses dois polos opostos demandam uma espécie que eu vou chamar aqui de unilateralidade, né? Que não quer se desapegar da ideia de responsabilidade, e o outro que, na verdade, de alguma maneira, demanda por uma espécie de, digamos assim, de subterfúgio que não quer ceder esse lugar da responsabilidade de forma alguma, que reverbera, de certa maneira, com um diálogo que o Nietzsche tenta sempre colocar em vista, né? Que é, por exemplo, alguns exemplos que o Nietzsche traz, como, por exemplo, ligado à perspectiva grega, quando ele fala no ideal grego, e aí tem vários trechos, né? Que além de servirem como inspiração, na verdade servem como pontos críticos do Nietzsche a certas contextualizações gregas dentro de certos processos civilizatórios que reverberavam processos extremamente imanentes, né? E aqui, em alguma medida, isso tem uma certa coadunação não sei se citou Freud, né? Tem uma certa coadunação com aspectos muito próximos do que o Freud trabalha, por exemplo,
Lá no texto Moisés, o monoteísmo, quando ele vai tentar analisar o fenômeno religioso, os fenômenos religiosos que se englobavam ali a partir da perspectiva egípcia, em detrimento das relações supostamente judaico-cristãs que estavam ali no processo de efervescência. E aí, como é que o Freud pode problematizar que o Moisés, de fato, na verdade, era um egípcio, se a cultura egípcia era totalmente diferente de uma concepção monoteísta, e o Freud chega a certos argumentos que diz assim, olha, beleza, existia uma disseminação de vários deuses, mas até certo ponto existiam certas culturas, ou certas civilizações, ou certas comunidades que funcionavam de uma maneira um pouco diferente, dentro de certos aspectos, né? E o Nietzsche chega a essa conclusão também, ele examinando várias figuras, inclusive do próprio exame que ele faz do Sócrates, que é bastante conhecido, que era um grego também, né? Dizendo que o Sócrates, no final das contas, era a reverberação do puro ressentimento, que é algo como estratificação da fraqueza que ele buscava combater. Então, no final das contas, lógico que tem um processo de idealização que o Nietzsche sofre, lá, principalmente lá no nascimento da tragédia, entendendo o trágico como algo estritamente positivo, e foi algo até que foi ponto de discussão lá no final. No final não, na verdade no começo da terceira dissertação, quando o Nietzsche começa a refletir sobre alguns aspectos da tragédia, tem um ponto que ele fala sobre a tragédia como algo negativo. E aí levanta uma interrogação, né? Será que o Nietzsche está falando dessa tragédia como algo negativo mesmo? Porque parece estranho, né? Mas como assim o Nietzsche está criando esse movimento para além da tragédia, além do trágico, se é algo que ele valoriza tanto? Depende, tem determinados contextos, tem vários trechos do Nietzsche, que na verdade ele está criticando vários aspectos da cultura grega. Ele diz que na verdade é necessário superar os gregos também, não só Sócrates, né? Porque na verdade a concepção grega, na verdade, ela, na minha interpretação, ela serve muito mais. Você levantou a mão, vou passar a palavra. Eu vou terminar essa frase aqui. Ela serve muito mais como uma espécie de exemplificação metodológica, por vezes, principalmente no Nietzsche mais maduro, isso no Nietzsche mais maduro, né? Do que uma inspiração direta no modo grego de ser, porque ela sequer existe. E o Nietzsche deixa isso claro em vários textos póstumos, né? E aí mais um ponto, digamos assim, a favor acerca da não essencialização da força, que apesar que, mesmo que o Nietzsche fosse inspirado na cultura grega, isso já não se sustentaria na minha interpretação. Passa a palavra, né? Pô, Alberto, eu acho que você tocou um ponto interessante. Só eu lembro também que a questão da tragédia, os pontos negativos é porque o Nietzsche ele era muito mais, ele gostava muito mais da tragédia de Ésquilo, por exemplo, do que a tragédia, a interpretação dos mitos através das tragédias de Eurípides. Por quê? Porque Eurípides foi aquele que introduziu a filosofia racional dentro da tragédia grega. E necessariamente o Eurípides ele tinha muitas relações, o seu modo de pensar, com o de Sócrates e de Platão. Então, ele, ao colocar a questão da racionalidade dentro da tragédia grega, é como se o Nietzsche dissesse, pronto, estragou aquilo que dignificava a cultura grega. Por quê? Porque o Ésquilo ele estava muito mais alinhado aos antigos valores da areté homérica, da areté dos grandes heróis gregos, né, do grande da condição humana na luta entre o próprio indivíduo e os deuses, né? E aí quando o Eurípides ele começa a escrever suas tragédias com elementos filosóficos racionais socráticos, o Nietzsche disse: acabou a cultura grega. Agora tudo ficou socrático, tudo ficou racionalista, estão tirando toda a beleza da cultura homérica, né, pré-arcaica, estão jogando tudo no lixo. Eu acho que talvez talvez Nietzsche, quando você cita essa parte, talvez o Nietzsche esteja falando
desse tipo da tragédia grega, desse momento peculiar da cultura clássica grega, né? Então, pode ser esse ponto, né? Eu posso também estar errado, mas eu falo isso baseado em alguns comentadores que eles falam um pouco sobre a influência da filosofia socrática, platônica, nas tragédias de Eurípides, né? Eu tive a oportunidade de estudar o grego aqui na UFBA e, um dos trabalhos que eu detive na época foi justamente o modo como o Eurípides trabalhava as narrativas mitológicas, né? E ele trabalhava as narrativas mitológicas muito fundamentadas num novo tipo de movimento intelectual que estava surgindo na Grécia, que era esse racionalismo, né? O período de Péricles, né? Aquele período ali em que estava mudando, como eu tinha mencionado anteriormente, estava mudando o modo de pensamento, né? Devido às mudanças políticas e estruturais em Atenas, né? Estava saindo daquela estrutura baseada no rei, né? Do Basileus, para uma estrutura democrática, mais dialética, mais pensada nos discursos lógicos formais. Desculpa. Então, talvez seja uma referência a essa tragédia do Eurípides. Certo? Não, ok, referente a tudo isso aí que você falou, referente à questão dessa distinção que Nietzsche faz referente à tragédia, especificamente referente à tragédia de Eurípides, ok, né? Mas aí, referente a esse trecho específico, ele gerou uma dúvida, porque, na verdade, o Nietzsche está fazendo uma problematização acerca da questão da castidade lá no começo, né? No início. E aí, qual é o contexto dessa relação aqui a partir da perspectiva da tragédia e como é que ele está colocando que seria uma espécie de positivação da castidade aqui, se o Nietzsche, na verdade, ele está fazendo uma crítica acerca das perspectivas ascéticas aqui, né? E aí, em certo sentido, a questão digamos assim, da oposição ao Nietzsche a esse sentido de tragédia está ligado a esse contexto. Só que o que eu quis ressaltar não foi nem essa questão da forma mais tradicional que o Nietzsche estabelece sua oposição ao tipo de tragédia ligada a Eurípides, que ele liga a Sócrates, inclusive, né? Mas há outras críticas também que aparecem no Nietzsche, né, referente ao contexto grego e vários aspectos que elabora em um dado momento que ele diz assim, olha, na verdade, essa forma pujante do grego se relacionar de uma maneira dinâmica, ela, na verdade, ela sequer existe. No final das contas, tem até um trecho que ele diz assim, ele se direciona contra Epicuro também, contra Parmênides, né? Ele chega até a colocar em dúvida até Heráclito. Será que Heráclito também não? Né? Então... porque essa relação da racionalidade socrático-platônica, você está ligado que ela vai ter um movimento também no âmbito do corpo, né? Das relações do sujeito com o próprio corpo. Então, a relação do sujeito com o corpo no período, por exemplo, das tragédias de Ésquilo e de Sófocles, a relação com o corpo também modifica. Então, essa relação com o ascetismo, ela também está necessariamente ligada a esse movimento cultural na Grécia clássica também, né? Porque a relação do corpo no período pré-homérico é uma outra relação, né? Porque quando a gente fala sobre lembra que ele faz uma associação ao movimento ascetismo como um movimento também de cunho de uma mudança de paradigma no âmbito filosófico, né? Da forma como o sujeito se relaciona com o corpo, né? E a gente, quando fala, por exemplo, Platão, né? Platão é esse cara que vai dar toda a base teórica
para os movimentos ascéticos do cristianismo, né? Da relação do sujeito com o corpo, e como esse corpo ele é meio que uma... Eu não sei se eu posso dizer a palavra prisão aqui, porque aí eu poderia estar cometendo também algum erro, mas é mais ou menos isso, uma certa limitação ou dificuldade, né? Porque é justamente o corpo aquilo que dificulta a alma, né? Quando ela encarna, na teoria da reminiscência, quando a alma encarna no corpo, esse corpo ele tem que reaprender tudo aquilo que a alma tinha visualizado no mundo superior, né? No mundo das ideias. Uhum. Então, a relação do corpo já é um outro tipo de relação que eu acho que tem um prolongamento, né? Uma extensão que vai desembocar lá no ascetismo cristão, né? Que vai se desenvolver a partir disso. Então, pode ser nesse ponto também, né? Mas só lendo esse trecho que você está falando para repensar de novo e reler de novo para ver em que medida está sendo discutido isso também. Mas eu acho que é um ponto importante que você toca. A gente vai chegar lá, né? Um dia a gente chega lá, só que tipo, gerou muita dúvida. Sim. Eu mesmo não tenho uma... Eu ainda estou pensando sobre isso e agradeço aí pela sua colaboração. E como é um tema que eu estudei na minha dissertação, é também a oportunidade de rever essa questão, né? Porque eu trabalhei com a questão do corpo, principalmente. Então, eu acho que, na verdade, eu acho que ainda faltam muitos trabalhos nesse tema do Nietzsche. Eu acho que ainda não tem uma quantidade muito boa de trabalhos nesse sentido. Eu acho que tem muito trabalho sobre o mesmo ponto de vista, digamos assim. O corpo é isso, isso, isso. Aí tem vários, né? Mas dentro desse movimento, realmente, de esmiuçar esse desdobramento, realmente não tem. Uhum. Eu ia citar... eu lembrei agora que eu ia citar. Mas trazendo aqui para o próprio contexto da relação do Nietzsche com os gregos, para além dessas questões ou ao lado dessas questões, na verdade, que o Nelson trouxe, tem até uma frase que o Nietzsche diz assim, é de um texto, eu acho que é do Esporte, se eu não me engano, mas se eu estiver equivocado, depois eu corrijo, né? Ele diz assim: tendo se tornado epicureus e filantropos, os nobres, enchem a boca com as grandes palavras liberdade, justiça, bem-estar público e dignidade do homem. E dentre esses tem várias outras citações que eu até tinha separado aqui, mas eu perdi, não sei onde é que está aqui, eu meio que me desencontrei aqui no início do encontro. Vocês perceberam que eu até li o texto errado aqui inicialmente. Tem vários outros contextos do Nietzsche que vai se desenvolvendo aqui, espaçados durante a obra dele, mas especificamente também vai se desenvolvendo na questão do período de mais maturidade do próprio Nietzsche, né? E cria uma espécie de distanciamento do Nietzsche, na verdade, de um elogio inequívoco no sentido amplo da questão da perspectiva grega, né? E nesse sentido, né, se bem que na minha interpretação nunca existiu essa essencialização idealizada em sentido amplo da questão do grego ou da cultura grega como um tipo ideal, né? Sempre, na verdade, isso sempre foi relacionado com o tipo de investimento que o Nietzsche produz, na verdade, de criar essa espécie de movimento, de se reinserir na imanência, no devir, dentro dessa processualidade. Inclusive, essa reflexão que aparece lá na questão do ascetismo, né, dos ideais ascéticos sobre a castidade e sobre a questão do corpo, na minha interpretação, ela tem relação com isso também. Né? Agora, em que parâmetros que o Nietzsche está colocando essa questão do trágico aqui como algo negativo, aí é uma questão para a gente ver posteriormente. Mas ele percebe que, no final das contas, quando eu comparei com Freud, a questão que eu queria trazer é o seguinte: olha, por mais que você idealize ou conceba que uma cultura, ela majoritariamente pode suscitar comportamentos
gerais que podem ser admiráveis do ponto de vista de saúde de vida, como Nietzsche concebia como saúde, sempre vai existir um caldo cultural e vai demandar uma série de concepções e vai gerar uma série de cooptações, uma série de conjecturas, como você bem disse, inclusive a partir da questão do corpo, que vai do corpo em Platão ou de outros filósofos que colocavam a questão corpórea em um segundo plano, mas sem desconsiderá-la, né? Mas em um segundo plano, porque demandaria digamos assim, um sentido de vida mais amplo, que se aproximasse da ideia e da universalidade demandada por um campo metafísico que pudesse ser majoritário ao corpo, mas incluindo o corpo como uma espécie de sentido hierárquico inferior, né? Mas não necessariamente descartável, né? Ele diz que é o seguinte, olha, por mais que a cultura hegemonicamente ela seja ampla e diversa, como é a cultura grega, e aqui comparando Nietzsche com Freud, da questão do Moisés do egípcio lá e etc., vai existir sempre uma espécie de um monoteísmo ligado a uma perspectiva dos deuses dentro de um dado contexto, mesmo nessa cultura diversa dos gregos, que é bastante elogiável. Então, a questão do elogio ao grego, ele chega a uma certa conclusão em um dado momento. Isso é uma espécie também de mistificação, é necessário superar também os gregos. Isso. Exato. Então, esse era digamos assim, a minha deixa, né, comparando esses dois textos, né? Então, a questão de cultura é sempre essa espécie de embate. Então, idealizar o povo grego como esse povo majoritariamente saudável, a partir do contexto que a gente explorou, inclusive aqui em um dos encontros, elaborando, inclusive demoradamente, comparando a institucionalidade grega religiosa em detrimento da institucionalidade judaico-cristã, né, mostrando as suas divergências e os elogios que o Nietzsche nutria dentro desse sentido amplo, há um certo recorte da cultura grega, também demanda esse embate, também demanda essa impossibilidade que o Nietzsche passa a estar ciente, né? E, na verdade, ele usa o grego, a concepção grega do recorte que ele extrai, né, como uma espécie de paradigma que pode se transfigurar em várias outras questões, assim como ele faz com vários outros personagens, como ele faz com o judeu, como ele faz com o próprio Zaratustra, que representa o velho espírito que se encontra consigo mesmo para acertar contas, né? Com o passado, com o personagem persa, né? Exatamente, perfeito. Exatamente, sempre tem esse jogo de embate e de solução, né? A partir de uma chave metodológica. Ou como Deleuze gostaria de chamar, uma espécie de personagem conceitual que aparece para confrontar-se com o seu próprio inverso oposto estratificado, né? Como se fosse para se dissolver, né? Para se colocar em movimento novamente. Né? Isso. Então, eu acho que isso é que é fundamental. Então, a questão do grego, na minha interpretação, também aparece nesse sentido. Se você for caçar nas obras de Nietzsche, você vai achar várias passagens dessa espécie. No sentido dele, não só, digamos assim, colocando Sócrates, Eurípides e entre outros, como a gente já conhece, no sentido de contestação, mas aqueles próprios, talvez, que ele se aproximava. Né? Ou questões e contextos que ele mesmo elogiou anteriormente, principalmente o Nietzsche mais jovem, e agora ele está se desapegando dessa questão e deixando claro como é que ele de fato está operando, né? Sem essencialismos. Isso. Até porque ele deixa muito claro a questão das mudanças sociais, né? E de como as forças elas atuam, né? Você tem um momento meio que cíclico, né? Entre as forças e momentos de forças de sociedades, né, que está, vamos dizer, operadas dentro de uma vontade ativa, né? E aí vem uma outra vontade de um outro segmento, né? Como diria novamente aí colocando, você citou o Deleuze, com uma vontade forte, porém reativa, que vem e destrona, né? E tira do cenário e aí a mudança desses valores, né? Não, eu acho que nesse ponto aí a gente está de pleno acordo nesse sentido, o Alberto. Sinceramente,
O interessante e aí voltando a esse trecho mesmo que a gente tá conversando, entra muito bem com a proposta dessa questão do sujeito, né? Dessa, dessa, dessa pretensa, pretensa, vamos dizer assim, essencialidade do sujeito, e os movimentos, vamos dizer assim, psíquicos e sociais que está implicado, né? Dessa psicofisiologia do sujeito em como ele interpreta também a natureza, né? Como ele interpreta a natureza. E aí faz justamente a relação com com o início, né? Que ele fala sobre a força, um quanto de força equivale a um quanto de. Agora não lembro, deixa eu ver se você encontra. Ele fala, né, logo no início, um quanto de força equivale a um quantum. Não sei se era quanto de vontade, é isso que ele fala? Um quanto de Quanto de força. impulso De impulso, isso. Então aí veja como das tribos. ele usa dois termos, um que está no âmbito da física, né, das ciências naturais exatas, e o outro, o impulso, né, aí a gente tem que ver se esse impulso aí está como tribe, né? Eu acho que Tribe, tá porque o como Paulo tribe, César né? geralmente ele coloca como tribo mesmo. Não, na verdade, Não? não. Eu tive nenhuma. Então deixa eu ver aqui na nota Eu então, porque tive eu me na lembro que palestra. seria Eu nesse aqui tive, eu acho que rapaz, seria. foi um debate interessante. Eu tive em um evento do Paulo César de Souza, ele teve aqui na UFBA, ele justamente ele estava apresentando a, a última tradução dele da obra das obras do Nietzsche, né? Estava apresentando quais foram as estratégias que ele utilizou para a tradução dos livros, e eu estava justamente intrigado com este ponto dele, porque o Nietzsche é interessante, ele às vezes ele utiliza o instinct, né, de origem latina, e às vezes ele usa o tribe. E aí eu tinha falado a ele, perguntado a ele quais seriam, como ele escolhia essas traduções nesse sentido. Uhum. E aí, segundo ele, na época, eu fiquei mais intrigado ainda, que ele disse, não, o Nietzsche utilizava aqui, ele não tinha, parece que ele não tinha muito Um rigor. um rigor nesse sentido. Às vezes ele utilizava instinct, às vezes ele utilizava o tribe. Né? Então, isso me deixou mais nervoso ainda. Isso, na época, eu fiquei, pô, mas como? O Nietzsche não parece ser um indivíduo que ele sempre tinha esse cuidado de escolher bem as palavras, né? Em qual contexto ele utilizava da palavra. Mas a estratégia do Paulo César, segundo ele, foi nesse sentido. Eu não sei até que ponto isso afeta, mas quem sou eu para discutir com o Paulo César de Souza, né? Que é um dos grandes tradutores do Nietzsche. Mas isso ainda me deixa um pouco incomodado, confesso. Mas é isso, né? Então, como é que ele associa o quanto de força, que força é uma palavra que está ligada à física, né? Ao impulso tribe que está relacionado com o mundo biológico. Então, é interessante como ele faz essa ponte, né, mostrando, ou seja, que a doutrina da vontade de poder, ela é uma doutrina no âmbito cosmológico, no âmbito das forças da natureza, das leis da natureza, da física, como ela também ela está no âmbito do ser vivente, da vida, né? Então, é, então esse conceito, essa problemática
de causa e efeito, a gente pode estar fazendo uma relação também no âmbito do corpo, no âmbito da corporificação, né? Ou seja, de como esse aspecto de causa e efeito, assim como ele tenta solapar no âmbito das ciências naturais da física, ele tenta colocar isso também no âmbito do corpo. E é essa parte que me chama mais atenção e eu tenho mais curiosidade nos meus estudos. Aí, o que você acha sobre isso? Antes de eu comentar aqui, eu fui ver a nota aqui e realmente está traduzido como TRIB aqui nesse contexto. TRIB, né? Massa. Agora, pô, eu acho que é isso mesmo, né? Eu concordo completamente com você, no sentido de que parece que essa ideia digamos assim, de uma... Eu até estava comentando isso com uma pessoa que estava interessada. Por onde é que eu começo a estudar psicologia, Nietzsche? Eu fiz, caramba, tem tantas formas de fazer isso, que tem inúmeras maneiras de fazer isso, sabe? Mas, enfim, talvez uma possibilidade que você possa começar, né? Por exemplo, pela questão da subjetivação. E a questão da subjetivação é onde, de certa forma, está englobada por tudo isso que você falou, no sentido de que, por exemplo, um dado contexto cultural que está demandado a uma série de zonas afetivas e espécies de estratificações a partir da multiplicidade de contextos e afecções demandadas pelas relações de apropriação que existem dentro por exemplo, de descrições que foram feitas aqui no sentido comparativo acerca da próprio livro do Freud em relação a esse contexto do Nietzsche, onde o Nietzsche faz todo esse traçado para chegar na conclusão de onde surge a ideia de responsabilidade, que vai demandar uma espécie de institucionalização do direito, né, que vai se relacionar com uma espécie digamos assim, de compensação inicialmente, né, que depois vai se transfigurar. Né, como é que surge essa ideia de uma espécie de sujeito, né, supostamente essencializado ou essencializável, a partir, inclusive, dentro do diálogo que eu tentei trazer no início sobre a questão do erigir da ambiência ficcional, e parece que nesse sentido, tanto Kelsen como Nietzsche, e ainda acrescentaria Vohringer, concordariam que nós estamos circunscritos a uma série de universalizações ficcionais para constituir uma certa plataforma materializável dentro de um certo sentido social amplo, e que todo o contexto cultural está submetido a essa espécie de ficcionalização e que é introjetada dentro de um dado contexto a partir de uma abstração chamada sujeito, né, que assume determinadas características de acordo com a sua subjugação cultural. Esse é que é o contexto. Né? Desculpe. Então é por isso que justamente ele vai dizer que todas as ciências atuais, contemporâneas, ainda funcionam dentro de uma mesma base metafísica. Perfeito. A mesma base metafísica. Eu converso isso com psicólogos e eles não entendem isso. Eles não entendem que a base epistemológica deles continua apegada à metafísica. Essa pretensa essencialidade, né? Tem uma frase do Jung que eu gosto muito. Ele diz assim, olha, na verdade, a metodologia científica, a religião, não é bem uma frase, é um texto, né? Ele diz assim, as metodologias científicas, a religião, as práticas culturais, todas elas são fantasias. Mas não é fantasia no sentido pejorativo, é no sentido de que são construtos relacionados com todos esses contextos que a gente acabou de mencionar. Né? Então, são fantasias porque elas operam de acordo com as relações e são concebidas para além de processos racionalizáveis metodologicamente. Entende? E está muito alinhado com o Nietzsche aqui nesse contexto. Sim, quando ele fala que o mundo é alegórico, né? Exato. O mundo é alegórico. A gente funciona em cima de alegorias para uma compreensão melhor, né? Para a gente poder se entender no mundo, né? Compreender as mudanças. A gente meio que congela, né? Congela cenas, congela momentos, e aí cai na questão da causa e efeito, como você tinha apontado anteriormente. Perfeito. Aí entra até uma discussão sobre
Tem até, isso aí entraria, só que aí me estenderia demais, né? E não é o caso, mas assim, tem até uma discussão sobre Hume, como é que Hume pode ser interpretado dentro da lógica da crítica dele, da causalidade, exatamente, né? O que Hume está dizendo não é que a causalidade não existe, mas é que a causalidade, a partir de uma prospecção subjetiva, na verdade é uma ficção criada por uma espécie de orientação cognitiva que demanda uma espécie de correlato, né, cognitivo, que corresponde àquilo que eu projeto no mundo. Mas não é que isso é falso, né? Mas é que isso se torna a nossa forma de operar como um correlato dentro do mundo material, né? E é isso que Kant percebe. Só que aí Kant vai por um outro caminho, né? Ele diz que a corda do sono dogmático, né? Mas aí ele meio que operacionaliza essa zona cognitiva, né? Tentando administrar o empírico e aquilo que é racionalizável metodologicamente dentro dessa concepção nominal e fenomênica, né? E é justamente o que o Nietzsche vai criticar, porque ele concebe isso como uma espécie de universalização da cognição, né? A gente vai dizer que isso é histórico no final das contas, né? Isso também está subjugado a esse processo que a gente acabou de falar aqui agora, né? É um processo situacional, perspectivado, né? Kant sai de um sono e entra em outro. É isso, é bem isso. Cara, eu gostei muito da discussão de hoje. Eu espero que você esteja presente na próxima, porque acho que a gente precisa pontuar mais questões sobre isso. Acho que era mais ou menos isso que eu pretendia trazer hoje. Acho que com a sua presença enriqueceu mais ainda. Agradecer. E eu acho que a gente encerra por aqui, né? Hoje. Acho que foi boa a discussão. Joia. Apesar do. Eu tive. Deu errar o texto no começo, mas assim. Eu tive alguns problemas pessoais essas últimas semanas, foi barra. E aí por isso que eu não participei. Tava foda a situação. Beleza, cara. Quando você puder participar, participe. Que Obrigadão, é sempre bom essa discussão aqui. É sempre efervescente, interessante. Obrigadão, Alguém tem alguma coisa a falar, alguma pergunta a fazer antes de eu encerrar? Depois eu vou disponibilizar lá no grupo a gravação, tá? Alguém? Denilson? Lucas? Eu tenho a agradecer a oportunidade de acompanhar hoje. Na verdade, eu entrei recentemente no grupo, aí eu vi umas coisas bem interessantes, aí eu falei, como hoje eu tô um dia que eu tô mais tranquilo, eu falei, vou dar uma assistida para ver como é que é. É que assim, resumidamente, eu sou um cara que trabalha na cultura, e nessa caminhada da cultura, assim, eu caí, igual que o Nelson falou, eu entrei um pouco do teatro clássico, tudo, da dança, um pouco referente aos gregos. E eu fui tentar uma vez ler o Nietzsche, o livro dele, Além do Bem e do Mal. Não consegui entender muita coisa, achei muito denso. E com isso eu fui para outros caminhos. Aí eu comecei a entrar em grupos de releitura, de análise de Machado de Assis, que ainda continuo. Dentro disso, eu caí em outro grupo que achei muito interessante, é o Freud, junto com Jung, que as cartas dele narcisistas, não, narcisismos. E dentro disso eles falam, quando o Freud está ali escrevendo suas cartas, ali discutindo a influência dele, ele tem uma referência muito grande de Nietzsche. Aí quando eu vi esse grupo aqui, aí eu falei, vou aproveitar então, vou juntar o útil ao agradável. Estou estudando os outros autores, mas sempre o Nietzsche me trouxe essa curiosidade de entender bem quem foi ele. Porque, assim, quando fala dessa pessoa, que é um personagem que todo mundo não conhece, só resume em duas coisas, que foi um cara muito brilhante, mas também foi um cara que caiu na loucura. Eu acho que é um pouco de ser um pouquinho mesquinho nesse detalhe, porque a pessoa, um cara que revolucionou, que influenciou até Freud e tudo, acho que tinha muito mais coisa além a oferecer do que só uma definição como essa. Aí por isso que eu tô acompanhando, fica um pouco assim, só o ouvinte, porque eu queria entender como é, ter uma ideia, vocês discutindo tudo. Aí eu falei, então eu estou compreendendo. Porque uma pesquisa que eu fiz sobre um pouco dele, ele também tinha a capacidade de ler também hieróglifos egípcios também. Ele também era uma pessoa bem influente. Então, isso eu tô começando vamos dizer assim, a conhecer ele de uma outra forma. Aí
Por isso que eu tô aqui só ouvindo mesmo, aprendendo. Aí com o tempo, quando for pegar mais, assim, algumas coisas, me baseando, aí eu vou conseguir também dar minha opinião, tudo referente. Mas por enquanto, humildemente, eu só vou ser um cara mais passivo de ouvir. Mas eu vou acompanhar. É toda sexta-feira esse horário? Toda sexta-feira às 20 horas. A não ser que seja feriado ou tenha alguma questão, mas eu aviso lá no grupo. A gente avisa lá no grupo antes, se não for ocorrer com antecedência. Seja Entendi. bem-vindo. Eu que agradeço pela oportunidade. E é interessante porque é bom porque lendo o texto e vocês explicando, para mim é uma condução a entender mais ou menos o que ele está passando, tudo. Porque aí quando eu tiver a oportunidade, sim, ter uma base e começar a ler, entender a obra, eu já sei por onde caminhar. Porque pela internet é muitas opiniões diferentes, mas assim, não é muito aprofundado igual esse debate, um explicando, trazendo outras referências. Não é ruim, mas é bom quando você já tem uma base e você entender as outras opiniões, que é muito só vídeo. É bom ser assim, vamos dizer, esse meio de acesso à informação que vocês estão produzindo. Eu achei muito legal mesmo. É uma questão é você se defrontar diretamente com o texto e ter a oportunidade, inclusive, não só a partir do que a gente está falando, mas poder você ir lá e ler o texto e debater com o que a gente está dizendo, inclusive. Né? Isso é que é o mais legal, né? Enfim. Agradeço mais uma vez. Denilson quer falar algo? Está satisfeito? Espero que esteja à vontade também. Se quiser falar algo, se não também, já agradeço de antemão, que a gente vai encerrar daqui a pouco. Então acho que não, né? Acho que ele não quer falar nada, mas tudo bem, seja bem-vindo. Fica à vontade para retornar, né? A gente vai encerrar a gravação e depois a gente disponibiliza lá no grupo e espero que vocês retornem, tá bom? Valeu, Nelson. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, pessoal, Valeu. e abração. Abraço.